Olá, gente. Boa noite. Agora é 11 horas e 18 minutos da noite. Noite gelada em Gravataí, Porto Alegre, capital Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Mais uma noite gelada aqui, como eu falei, para falar sobre um jogo atrasado do Grêmio com Fortaleza, hoje na Arena. Grêmio vence de 2-1. Bom resultado pro Grêmio, que o Grêmio vinha de 5 jogos sem vitórias. O Grêmio conseguiu se defender bem no meio de campo ali, com o Riquelme, Dodi, Vila Sante ali, eles ali, Bright White, o Alisson cortando para dentro para proteger mais, o Mano deixou o Kiko Oliveira bem aberto para atacar pelos lados e o Bright White centroavante. Foi um jogo bom pro Grêmio, foi. Um goleiro do Fortaleza, uma infelicidade, dois pênaltis ridículos, assim, que, né, em menos de 20 minutos já tava 2-0 pro Grêmio. Dois gols de pênalti. Né, é do jogo. Mas o Grêmio apresentou um bom futebol. Ah, deu umas osciladas, né? Quanto é que já, quando o Fortaleza ali faz o gol com o Daverson, o resultado ficou aberto, né? No meu ponto de vista, o resultado ficou aberto. O Grêmio podia fazer um terceiro, o Fortaleza podia fazer o gol de empate, ficava 2-2. Mas foi um jogo assim, estratégica assim do Mano, que o Mano tava com esse placar de 2-1, o Mano queria ganhar em casa. E o Mano já fechou mais a casinha. Ele já não botou o Edenilson para jogar de lateral, ele já botou o Camilo como lateral que apoia mais, que se defende mais. O Edenilson ele não é esse lateral, né? Mas quando ele bota o Edenilson para jogar de lateral, o Edenilson já não protege bem. O Mano sabe disso. Então, o Mano jogando em casa com três volantes eu acho um absurdo. Três volantes jogando em casa, né? Mas o Marlon fez uma partida segura, o Kahneman nem se fala, o Bright White ali decidindo. O Bright White, como eu falei para algumas pessoas, o Bright White é só gol de pênalti, tá, gente? Tá devendo futebol, igual o Valência, que eu falo do Inter também, tá? Não é porque ele ganhou, a gente vai ficar elogiando, né? Calma. O Grêmio ganhou agora, legal. Foi que nem o Inter. O Inter ganhou lá do Vitória lá, depois do Mundial. Engatou aí, acho que 4 vitórias seguidas, empatou esse agora com o Vasco. Legal, confirmou uma campanha boa. O Mano ganhou agora aí do Fortaleza, legal, né? Ah, agora joga com o Fluminense aí sábado que vem do Renato, lá no. Não, acho que é lá o jogo, né? No Maracanã lá, para fazer uma partida ali legal, tá? Tem pontos positivos para tirar do Grêmio? Hoje sim, né? O Marlon fez uma partida boa, o Wagner Leonardo é um bom zagueiro, só que ele é canhoto, né? Ele tá jogando do lado direito, que não é o dele, porque o Grêmio ainda não tem para botar ainda um zagueiro direito, né? Acho que é o Balbuena que, né, daqui a pouco vai entrar. Bright White fez uma partida boa. O Dodge. Hoje o Vila Sante, que eu critico aqui, ele estava muito inseguro alguns jogos passados. Hoje já fez uma partida boa. Dodge, destaque. É, o Christian Oliveira, bom jogador também, seleção uruguaia. Assim, os pontos negativos que a gente sempre tira, tanto é que o Grêmio ganha, perde, o Inter ganha, perde, a gente sempre tira pontos positivos e negativos, tá? Os pontos negativos do Grêmio de hoje é que quando o Grêmio ele sabe sofrer, só que sofre demais. O Grêmio ele deixa o adversário jogar. O Fortaleza não tem a qualidade assim para virar o jogo. É, ele tem ele tem Davidson, tem o Iago Pikachu, né? Ele tem outros jogadores ali do elenco que não vão decidir um jogo assim, tá 2-2, eu vou decidir não. O time do Fortaleza tem suas limitações, como o Grêmio também tem, tá? O Fortaleza ele teve mais posse de bola que o Grêmio, tá? Dentro da arena, tá? Porque no segundo tempo,
O Mano viu que tava 2-1 e Fortaleza tava chegando. O que que o Mano fez? O Mano, igual no Inter, lá no passado, 2022, o Mano, e com 23 ali, mais ou menos, o Mano, ele fechou a casinha, né? Ele fez as trocas, substituições, volante por volante, ele tirou o... uma hora ele tirou um jogador ali para botar um volante. Ele botou o Edenilson, que mas desculpa, para proteger o meio ali com volantes e meio campo ali. O mano sabe, o mano não é bobo. Porque o jogo já estava encaminhado pro Grêmio ganhar, mas o Grêmio, né, toma esses sustos aí que o Fortaleza, ele teve duas bolas sim para tentar empatar o jogo. Com o Daverson, que o cruzamento vem lá do lado do Camilo, como o Camilo acho que já estava em campo. Cruzamento para a área, o Davidson cabeceia, o Volpe defende em cima da linha, tá? O Davidson pediu gol, mas não foi gol, Davidson. Davidson louquinho, um abraço para você, Davidson, tá? Mas não foi gol. O Fortaleza teve essa chance e em seguida ali o Fortaleza pegou uma bola lá para cima e acabou. O Grêmio deu espaço pro Fortaleza. O Fortaleza tava trocando passes dentro da área do Grêmio. Dentro do próprio campo do Grêmio, o Grêmio pegava a bola, estava lá para frente, errava passes. O Pavon, esses caras aí que entram aí. O Mano, sim, tem que seguir com esse time. Vai tentar encarar o Renato lá no Maracanã, não sei. Ele vai escalar os meus, tá? Talvez o Gustavo Martins não vai jogar porque sentiu a coxa. Deve jogar, acho que o Camilo pela direita, porque venderam o Igor Serrote. Já que foi por dinheiro, o Igor Serrote é lateral de quem é o lateral direito do Grêmio? É o João Pedro, João Lucas, né? Tá machucado ainda, ele não voltou, né? Faz antes do Mundial ele se machucou, né? O que o Mano vai fazer? O Mano vai ter que fazer uma estratégia. Tanto é que o time do Renato e o Fluminense, ele vem do Mundial de Clubes. Vai pegar o Inter já amanhã na Copa do Brasil. O Renato, depois do Mundial, perdeu as 5 partidas, eu acho, né? Aí falou dos microfones que o desgaste de jogadores. Realmente é verdade, tá? Concordo com o Renato. Renato Gaúcho, concordo. O maior ídolo do Grêmio, tá? O Renato Gaúcho, tá? O maior ídolo do Grêmio é o Renato Gaúcho. O Renato Portaluppi. Ele tem a razão. Porque outros times do Brasil, os 4 que foram pro Mundial e os outros 16 que ficaram no campo da Série A, tiraram férias. Férias, férias. Fizeram pré-temporada, foram viajar, foram para os Estados Unidos, foram para a Arábia, foram pro raio que importa. E os outros estavam jogando bola. O Fluminense voltou, não ganhou nenhuma partida. O Flamengo voltou, ele perdeu só pro Santos, eu acho, do Neymar. O Botafogo aí tá ganhando, tá empatando, perdendo, tá? E o Palmeiras ganha sofrido de 2-1, 1-0, mas tá ali. E o Fluminense caindo. O Inter tem chance de fazer gol no Fluminense? Tem chance, sim, por que não? Pode fazer um bom resultado aqui, né? Ganhar aqui de 1-0, empatar lá 0-0, é difícil. Mas será que o Inter vai se retrancar os 90 minutos? Não tem como. Nenhum time do planeta se retranca o jogo inteiro. Até que o PSG aí no Mundial teve um jogo, acho que foi contra o Botafogo, foi um outro time. Quando começou o jogo, o PSG pegou a bola, chutou lá pra linha de lado, para o time adversário começar a jogar. Isso é ridículo. Mas voltando pro Grêmio, o Grêmio aí do Mano aí vai ter esse tempo aí pra ver o que vai fazer, o que vai treinar, vai escalar o Renato. O Mano sabe que quanto o Mano jogar com o Fluminense, o Mano já vai saber que o Renato vai optar por alguns jogadores, porque alguns jogadores titulares vão estar concentrados no jogo do Inter, jogo de volta, sem o Arias. O Fluminense já muda tudo. Tem o Soteldo aí, tem o Thiago Silva, que nem se fala, tem Thiago Santos, tem Keno, tem Cano, Germán Cano, tem todo mundo ali, né? Todos eles ali, né? Só não tem o John Arias, né? Que é o craque do time, pra mim é o melhor jogador do Fluminense, pra mim é o John Arias, tá?
Isso aí, pra mim, ele é melhor que os outros. O Ganso deve entrar aí pra jogar, aí, que é Copa do Brasil. Mas bom sim, bom resultado pro Grêmio, sim. O Grêmio precisava sim da vitória. O Grêmio fica, acho que. O Grêmio acho que tá a 2 pontos do São Paulo, que é 18º lugar ali. E o Fortaleza caindo aos pedaços lá, tá bem lá embaixo, lá, junto com o Juventude, eu acho. Junto com o Santos do Neymar. Uma boa vitória pro Grêmio, tá? O Grêmio sim merecia sim ganhar o jogo. Mostrou que em casa pode sim ganhar. Só que, né? Mas a pergunta que eu fico é: será que o Grêmio ganharia o jogo sem os pênaltis? Porque o Grêmio faz 2-0 nos pênaltis, tá? Que aconteceu. Ah, era pra ser expulso o goleiro? Talvez sim, talvez não, né? Mas vamos ver, né? Se fosse pro outro, por que que o. Pois é, né? Falando rapidinho, já falei no caso do Inter, do Léo Jardim, e vou falar agora do goleiro do Fortaleza, tá? Será que o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que não vai ser mais ele, vai ser o cara que comprou, o cara da marca Spray, tá? Por que que não vai lá no microfone e fala por que que o juiz não expulsou o goleiro do Fortaleza? Não vai falar nada porque o Grêmio ganhou, né? Sempre é assim. Futebol brasileiro é assim. A gente já viu o Roger do Inter fazendo isso. O Mano, já viu o goleiro, o treinador, o Abel Ferreira, já viu o Renato Gaúcho fazendo isso. Aquele jogo que o Grêmio jogou aqui com o Bahia, às 11 horas da manhã, que o Grêmio ganha no pênalti, né? Tem um pênalti que nem aconteceu. Não foi pênalti. Por que que o presidente do Grêmio não foi lá dar entrevista sobre esse lance? Se fosse contra o Grêmio, ele ia lá dar entrevista. Mas né? O futebol é assim, infelizmente. Por isso que a gente aqui na página, fim de papo grão, a gente não gosta de falar disso. Mas a gente tem que sempre botar a arbitragem no meio para dar, né, like, motivo, para um dia eles dar uma olhada aqui e ver o que a gente tá falando deles aqui. Mas o Grêmio sim ganhou, ganhou com 2 gols de pênalti do Brat White. Mas sabe que o Grêmio, né? O Grêmio conseguiu sustentar a sua vantagem e conseguiu fechar bem o Fortaleza no primeiro tempo. Já o segundo, ele deu uma oscilada, que caiu um pouco de produção, que o Fortaleza tocava passe dentro do campo do Grêmio. É uma atenção que o Grêmio tem que ter. O Grêmio não pode deixar um time adversário jogar dentro da sua casa um posse de bola, igual o Inter deixou o Vasco. Lá no Beira-Rio, semana passada, no primeiro tempo, o Vasco vai ser o Real Madrid, tá? O toque-toque ali, não tô comparando, desculpa, tá? Mas não pode, não pode um time adversário, a qualidade do Fortaleza que tá lá embaixo. Fortaleza, os anos anteriores, tava brigando entre quinto, sexto e quarto lugar no Brasileiro, indo pra Libertadores. Ficando na frente da dupla Grenal. O Mirassol tá na frente da dupla Grenal. Ninguém fala do Mirassol. Todo mundo apontou pro Mirassol para cair pra Série B. Eu apontei. Os meus colegas do curso aqui, do canal, todos eles comentaram. O pessoal da minha empresa comentou que o Mirassol ia cair. Todo mundo, o Brasil, todos os jornalistas esportivos, todos botavam como o Mirassol ia cair. Não tem um que falou que não, tá? A gente não pode, a gente tem que ser justo no que a gente fala, tá? E se o Mirassol ficar no Brasileirão e o Juventude cair, é fiasco, né? Mas o Mirassol tá bem. Ele não perdeu para a dupla Grenal. É, ele empatou com o Inter no Beira-Rio, ganhou do Grêmio na demissão do Quinteiros, acho que empatou com o Juventude. Contra time de São Paulo, ele ganha do Santos, ele empata com o Palmeiras, ele ganha de São Paulo e empata com o Corinthians, eu acho. O Mirassol tá bem. Mas, né, Bragantino acho que ganha também, lá no estádio do Bragança Paulista. Mas então é isso, né? Vamos ver, vamos deixar para falar do Grêmio sobre o próximo jogo, vai ser Grêmio e Fluminense lá no estádio do Maracanã. É Mano versus Renato. Os dois,
ídolos do Grêmio. O Mano, com uma passagem um pouco mais recente no Inter, ficou praticamente 1 ano e meio ou 2 anos. E o Renato, que é o maior ídolo do Grêmio, tá treinando sim o Fluminense. Vai querer ganhar a Copa Sul-Americana sim. Vai tentar ganhar do Inter para avançar na Copa do Brasil. E vamos ver o que vai acontecer na próxima semana sobre Grêmio e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mas, bom, gente, amanhã eu volto para falar sobre o jogo do Inter com o Fluminense pela Copa do Brasil no Beira-Rio. Um jogaço. O que você acha que vai ser? Será que vai dar Fluminense no Beira-Rio de novo? Eu falo de novo porque antes do Mundial, o Fluminense veio aqui e jogou com o Inter pelo Brasileirão, tá? E o Inter foi derrotado pelo Fluminense, tomou 2-0. O Renato deu uma aula no Roger Machado. Será que vai dar aula de novo? Será que o Roger pode surpreender no Beira-Rio? Vamos ver o que vai nos aguardar. E amanhã a gente volta no mesmo horário, perto das 11h20, por aí. O jogo começa às 9h30, vai até 11h30. A gente vai ficar com o canal aberto ali, acho que uns 15 para meia-noite, até uma meia-noite e 20, por aí. Mas é isso, gente. Então tá. A gente vai encerrar o vídeo aqui hoje do Grêmio, com Grêmio e Fortaleza, como eu acabei de falar. É uma vitória sim boa pro Grêmio dar um salto na tabela e ficar falando de Série B que vai cair não é dos planos do Grêmio, tá? O Grêmio é muito maior que isso. Há time sim que começou já o Campeonato Brasileiro e sim, já é pro time sim já ficar ali esperto já. Não tô falando do Santos, tô falando do Sport, do Vitória, do Juventude. Eu botei o Mirassol também, mas o Mirassol tá lá em cima. O Mirassol não vai cair esse ano. E o Fortaleza, que pode cair, sim. Então tá, gente. A gente vai encerrando aqui o vídeo. Amanhã a gente volta para falar sobre o jogo do Fluminense com o Internacional pela Copa do Brasil, tá? Renato pelo Fluminense e Roger Machado pelo Internacional. Hoje sim, Grêmio 1, Fortaleza. Desculpa. Grêmio 2, Fortaleza 1. 2 gols do Brett White e o gol do Fortaleza foi do Davidson, tá? Os 3 gols aconteceram no primeiro tempo, tá? Uma boa noite a todos e tchau.